meu nome é Priscila e hoje eu vou falar sobre uma mulher que me inspira. Trabalho aqui na NUB, na área jurídica, com contratos, atendimento ao cliente e no credenciamento e autorização dos cursos técnicos. Esta mulher foi uma escritora francesa, filósofa, existencialista, memorialista e feminista. Nasceu em Paris, na França, no dia 9 de janeiro de 1908 e desde criança já pensava em ser escritora. Estudou em escola católica para meninas e em 1925 iniciou os estudos em matemática, literatura e línguas. Posteriormente, fez filosofia na Sorbonne, onde conheceu a pessoa com quem manteve um longo e polêmico relacionamento. Aos 23 anos, foi nomeada professora de filosofia na Universidade de Marseille, dentre outras universidades na França. Desde seu primeiro romance, abordou os dilemas existenciais de liberdade de uma mulher de 30 anos que se viu diante de uma jovem que ameaçava a vida de um casal, bem como seus sentimentos como ciúmes, raiva e frustrações. Mas foi em 1949 que ela publicou seu principal livro, O Segundo Sexo, que representou uma desconstrução dos padrões estabelecidos pela sociedade e igreja da época. O livro explica os motivos, as épocas que houve a opressão feminina, tornando o sexo feminino como o segundo sexo, o que gerou interesse e uma geração na abolição da repressão feminina e desigualdade em relação ao homem, a fim de alcançar independência perante a sociedade, no primeiro volume. E no segundo, traz a célebre frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, por ser adepta ao existencialismo, uma corrente filosófica. Faleceu em 14 de abril de 1986 devido às complicações da pneumonia, enterrada junto ao seu companheiro de 50 anos de convivência. E as principais contribuições dessa escritora: buscou entender o que é ser mulher, como a mulher se torna mulher e qual o seu papel secundário foi atribuído à mulher. Segundo ela, o que é ser mulher passou a ser construído pela biologia, psicanálise e história. Pela biologia era denominada como fêmea, como um termo pejorativo e inferior, reprimida por não ter pênis e sim vagina, já que isso significava sofrer pela falta de algo. E além disso, a concepção feminina era vista como frágil. Pela psicologia, a mulher era tida como um ser dependente emocionalmente, subjugada às influências hormonais e podando a libido feminina em relação à libido masculina, o que levou ao complexo de castração. Pela história, entende-se que a mulher obteve uma importância durante a Segunda Guerra Mundial, pois a mulher pôde assumir os pontos de trabalho que eram ocupados pelos homens. E ao término, a mulher se viu impedida de chegar à condição de igualdade com os homens. Passou a ser cultural, enrijecido em valores e instituições, tornando-se natural que as mulheres saiam do mercado de trabalho e vão para as funções pertencentes à sua biologia, como, por exemplo, no papel de socializadora e mediadora. Agora eu vou citar o ponto em que ela menciona no texto para a gente entender essas questões. O problema da mulher reduz-se ao de sua capacidade de trabalho, forte na época em que as técnicas se adaptavam às suas possibilidades, destronada quando se tornou incapaz de explorá-los. Ela volta a encontrar no mundo moderno sua igualdade com o homem. Também irá desenvolver os mitos sobre a mulher pelo fato da história da mulher ser escrita pelos homens e devido ao patriarcalismo, como por exemplo, a mulher é encarregada da educação dos filhos até os 7 anos e das filhas até o casamento. A mulher podia receber parte da herança se o filho não fosse digno de recebê-la. Defesa da virgindade feminina como condição de boa esposa e a repressão do erotismo devido à maternidade, bem como a condição da mulher como objeto, já que com o casamento a mulher se tornaria uma propriedade, sendo subordinada à existência do homem, e se ela tentasse fugir
dessa realidade era considerada mundana, perdida ou até mesmo não mulher. Agora eu vou citar uma parte desse texto que a autora explica. Nunca as mulheres construíram uma casta separada. Em verdade, nunca elas procuraram desempenhar um papel na história enquanto sexo. As doutrinas que reclamavam o advento da mulher enquanto carne, vida, imanência, enquanto outro, são ideologias masculinas e que não exprimem de modo algum as reivindicações femininas. A maioria das mulheres aceita resignadamente a sorte sem tentar nenhuma ação. As que buscaram mudá-la não pretenderam encerrar-se em sua singularidade nem a fazer triunfar, mas sim sobrepujá-la. Quando intervieram no desenrolar dos acontecimentos, fizeram-no de acordo com os homens e dentro das perspectivas masculinas. Esse texto e essa biografia de que falei foi de uma mulher incrível, que viveu na sua época de forma plena e realmente livre. Essa mulher foi Simone Lucie Ernest de Marie Bertrand de Beauvoir, conhecida como Simone de Beauvoir.